testando o último lançamento da Natura, a sombra líquida da linha Una. Olá, meu nome é Laila, ou Skin Rainha. Eu sou consultora de beleza Natura, especialista em skincare, mas hoje eu não tô aqui pra falar de skincare não. Hoje eu tô aqui pra falar de maquiagem. Antes de mais nada, para você continuar recebendo mais conteúdos e ficar por dentro de tudo sobre a Natura, clique em curtir e aperta o sininho. Hoje então eu vou testar as duas cores desse último lançamento da Una. Eu tô com o marrom mate e o cobre metálico. Esse lançamento ele veio com uma proposta que super se encaixa agora nas festas de final de ano para dar um efeito a mais. E eu fiquei muito empolgada porque sombra líquida é muito mais fácil de esfumar e também tem a vantagem que é como eu tô aqui agora, eu já preparei a minha pele e eu posso passar a sombra tranquilamente. Quando a gente tá fazendo uma maquiagem com a sombra em pó, geralmente a gente tem que ou fazer a sombra antes de fazer a pele, né? Ou senão a gente corre o risco de, se for fazer a sombra depois de ter feito a pele, acabar caindo a sombra, o pó da sombra aqui na parte de baixo e manchar a nossa pele. Na versão de sombra líquida, a gente não corre esse risco. Ah, e se você é vegana, fica aqui no vídeo porque essas sombras aqui são veganas e você pode usar elas também. Então, para você ter uma ideia melhor do efeito dela, eu vou passar aqui na minha mão. Primeiro a cobre metálica e a marrom mate. Então o efeito fica assim, ó. O metálico fica bem iluminado e o mate fica bem mate. Esse tom de marrom aqui é um tom marrom frio. Ele puxa até um pouquinho pro cinza, como você pode ver. E o cobre já é um cobre mais quente. A inspiração da minha maquiagem de hoje, eu peguei da revista da Natura mesmo. A revista do ciclo 17 aqui, edição de Natal. Veio uma maquiagem lindérrima que usava essas duas cores, então eu vou tentar replicar ela. Será que vai dar certo? Eu preparei minha pele com a base mate da Una na cor 16F e eu não passei ela na pálpebra. Por isso que é bem importante a gente usar uma base assim que seja bem fiel à cor da nossa pele, pra gente evitar colocar muitas camadas de produto aqui na área da pálpebra. Isso também ajuda a melhorar a fixação do produto. Então eu preparei a pele com a base aqui, né, sem passar exatamente na área da pálpebra, e dei uma corzinha, uma iluminadinha aqui na parte de baixo com o corretivo Una Cushion. Pra começar a aplicar sombra, principalmente no meu caso, que eu tô me arrumando pra ir pra uma festa, preciso que a maquiagem fique bem fixa e que ela dure bastante. O primer de olhos da Una, ele ajuda muito a melhorar a fixação da sombra. Eu gosto que ele já dá uma preparada, ele melhora o deslize do pincel na hora que a gente vai esfumar. Então ele é o primeiro passo que eu recomendo muito você ter, sem falar que ele rende bastante. Eu vou colocar aqui, ó, no meu dedo só um pinguinho e já rende para as duas pálpebras esse pinguinho. Para aplicar a sombra, eu vou usar o pincel de precisão da Una. Eu adoro que os pincéis de sombra da Una, todos eles são de um lado uma finalidade e da outra finalidade. Então você já tem dois em um no mesmo pincel. Aí no caso do pincel de precisão, ele de um lado é o formato de precisão mesmo. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui. E de outro lado, ele é um pincel esfumador. Então eu vou usar o esfumador para esfumar a sombra marrom e o de precisão para aplicar a sombra cobre. Para aplicar e esfumar debaixo do olho a sombra de uma maneira que ela fique bem fininha, ela não fique grossa, para não ficar com o olho muito marcado, eu vou usar esses dois mini pincéis da Natura Faces, que são de edição limitada, não estão mais disponíveis. É por isso que é muito importante você ficar de olho em tudo que a Natura faz. Porque tem muitos produtos que são bons, incríveis e são de edição limitada. Um caso é essa coleção de mini pincéis da Faces. Eles são ótimos porque, por eles serem mini, você pode levar na bolsa, então facilita bastante para levar em viagem, essas coisas. E por eles serem mini também ajuda quando é um caso de aplicação que nem esse. Então eu vou usar o pincel de delinear para aplicar aqui na parte de baixo, assim, de uma maneira que fique bem fininho. E o esfumador para também esfumar mais fininho, porque ele é mais... tem uma área menor, digamos assim. Eu vou aplicar direto no olho um pinguinho da sombra e vou vir esfumando com o pincel.
Ai, eu vou fazer com o espelho assim por perto para eu ter mais certeza do que eu tô fazendo. Então eu vou aplicando a sombra, ó, e fazendo movimentos circulares. Gostei muito do efeito, vou colocar só mais uma micro gotinha só para conseguir puxar um pouquinho mais. Um outro ponto legal da sombra líquida e dessa versão de sombra que tem uma durabilidade maior, e também de usar o primer, é para quem tem a formato da pálpebra como o meu. Quem tem o olho dessa forma, ó, que a pálpebra, ó, eu passei a sombra só aqui na área da pálpebra móvel, se eu abro o olho, ó, tampa. A pálpebra fixa, ela fica toda por cima da minha pálpebra móvel. O que que acontece quando a gente passa a sombra assim? Fica as duas peles roçando uma na outra e a sombra sempre sai. A sombra sempre fica gasta aqui no meio do olho. Dá muita raiva disso. E até quem tem o olho assim que nem o meu, a pálpebra que nem eu, tem que sair com a sombra mais pra cima, porque senão acontece isso que tá acontecendo agora, ó. Quase não tá dando pra ver a sombra. Então eu vou passar um pouquinho mais de sombra e puxar um pouco mais pra cima. Gostei bastante do efeito e a sombra líquida realmente é bem mais fácil de esfumar. Agora, para aplicar na parte de baixo do olho, eu vou pegar a sombra e vou pegar só um pouquinho aqui, ó. E não vou passar no olho inteiro, não. Eu vou passar só até a metade. Porque essa sombra é bem pigmentada. Agora eu vou vir com o pincel esfumador. Vou passar do outro lado primeiro e depois eu venho com a sombra cobre para finalizar. Tá vendo que essa sombra você tem que tomar cuidado? Que ela é bem pigmentada. Eu fui indo com medo nesse lado aqui, eu vi que eu tive que dar uma retocada, agora eu fui muito com muita emoção nesse, ficou um pouco exagerado, mas eu vou conseguir resolver. E agora, hora do cobre. Vou colocar uma gotinha direto no olho também e vir com um pincel de precisão. E com essa própria gotinha eu já tô puxando aqui pra parte de baixo do olho. Como eu tô passando com um pincel de precisão esfumando, o ato de esfumar ele acaba dando uma prejudicada no efeito metálico. Então eu tô fazendo um fundinho pra marcar onde eu quero que fique com essa coloração. E depois eu vou vir com o dedo pra realmente pingar e deixar ele com um efeito metálico. E essa dica de falar que o pincel esfumador ele acaba trazendo um efeito mais mate para a sombra é legal, por quê? Porque por mais que a sombra tenha efeito metálico e você pode achar que não vai usá-la sempre, quando você quiser usar ela com um efeito que não seja metálico, você pode esfumar ela para você conseguir esse efeito mate. Então, ó, agora que eu marquei, principalmente que eu consegui deixar bem clara a transição de cor, aí eu vou vir com o meu dedo pra realmente deixar ela com efeito metálico. E mesmo ela sendo líquida, ela seca super rápido no olho. De máscara de cílios, pra finalizar, eu escolhi a nova máscara da Una, também um lançamento que veio no ciclo passado, que é a máscara 2 em 1. Ela tem dois pincéis, um pincel que alonga os cílios e o outro pincel que dá volume. Aliás, antes de eu passar a máscara de cílios, eu também gosto de passar uma bruma. Infelizmente a Natura não tem bruma, então eu passo a bruma BT Fix da Bruna Tavares. Eu gosto muito dessa bruma, ela ajuda a dar mais vício pra pele, ela ajuda a fixar melhor a maquiagem. Fica um efeito bem bonito. Você vai ver como que tá a minha pele agora e como vai ficar depois que eu aplicar a bruma.
Dá pra ver a diferença que fica a pele depois que eu passei o BT Fix? A pele fica com efeito glow, fica bem mais bonita, eu gosto muito. E agora que a bruma já secou, eu vou passar a máscara de cílios. Eu gosto de passar a máscara de cílios só nos cílios de cima, porque eu acho que passar nos cílios de baixo me deixa com muita cara de bonequinha. Mas você sinta-se livre pra fazer do jeito que se sentir melhor. Essa máscara dá muita diferença nos olhos. Olha a diferença de um olho pro outro. E pros lábios eu vou passar o batom líquido mate da Faces, nessa cor nudezinha, pra ficar mais apagadinha e trazer mais atenção pra minha sombra. Make finalizada, então. Vamos comparar com a revista se deu certo. Na verdade, aqui na versão da revista, eu fiz o contrário. Ela passou mais o cobre aqui na parte de baixo e um pouquinho só na parte de cima, e eu fiz o contrário. Eu passei mais na parte de cima e um pouquinho na parte de baixo. Mas eu gostei da minha versão também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se interessou por esses dois produtinhos, eu vou dizer desde já, corre, porque essa sombra ela é edição limitada, então pode ser até que quando você esteja assistindo esse vídeo ela não esteja mais disponível, mas eu vou deixar no link da descrição o que dá acesso para ambas das cores que eu usei no vídeo de hoje, que é o marrom mate e o cobre metalizado, e o cobre metálico, falei errado, desculpa. Vou deixar também o link para você conhecer as outras tonalidades dessa sombra que tem disponíveis. E vou deixar também o link que dá acesso ao meu Instagram, @skinrainha. Porque se você tiver qualquer dúvida e você quiser adquirir essas sombras com frete grátis, é só você me chamar por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!